Eu nunca pensei que a minha vida fosse se transformar em um pesadelo depois de algo que deveria ser o maior sonho de qualquer mulher: casar-se por amor, construir uma família e compartilhar os dias ao lado de alguém que prometia proteger, cuidar e ser fiel. O problema é que o amor, quando cego, não enxerga os sinais, ignora os alertas e confunde palavras doces com sentimentos verdadeiros. Hoje, olhando para trás, percebo que desde o início eu caminhei em direção ao abismo, e o pior é que caminhei sorrindo, acreditando que estava indo ao encontro da felicidade. Meu nome é Elisa, e eu nunca vou esquecer o dia em que conheci Arthur. Ele surgiu como um raio em minha vida, trazendo uma mistura de intensidade e mistério. Era um homem charmoso, daqueles que conseguem encantar apenas com o olhar. Eu trabalhava como gerente em uma empresa de importação, estava em ascensão, tinha conquistado tudo com meu esforço, vinda de uma família humilde, mas sempre determinada. E foi em um evento corporativo, cercada de pessoas influentes, que ele apareceu. Arthur tinha uma postura impecável, falava com convicção e parecia dominar qualquer ambiente em que entrava. Quando nossos olhares se cruzaram, senti algo inexplicável, uma conexão imediata que me fez acreditar em destino. Ele se aproximou com um sorriso sedutor, me elogiou com sutileza e começou uma conversa que parecia não ter fim. Era culto, atencioso, parecia interessado em cada detalhe da minha vida. Nos dias seguintes, ele insistiu em me encontrar, mandava mensagens, flores, gestos que mexiam com meu coração. Eu, que sempre fui desconfiada, baixei a guarda diante de tanto empenho. Arthur parecia perfeito demais, e era exatamente isso que deveria ter me feito duvidar. Os meses se passaram e nosso relacionamento se tornou cada vez mais intenso. Ele me fazia sentir única, especial, como se eu fosse a mulher mais importante do mundo. Em pouco tempo estávamos noivos. Meus amigos achavam tudo rápido demais. Minha mãe me alertou dizendo que os sentimentos precisavam ser testados pelo tempo, mas eu estava encantada, surda para qualquer conselho. O casamento foi um dos dias mais lindos da minha vida, ou ao menos parecia ser. Eu usava um vestido branco que simbolizava pureza, e ele, de terno impecável, me olhava com um brilho nos olhos que me fazia acreditar que aquele era o primeiro capítulo de uma história de amor eterno. Mas, na verdade, aquele era o início da minha ruína. No começo do casamento, Arthur manteve a imagem de príncipe encantado. Atencioso, presente, fazia juras de amor. Eu me sentia completa, feliz. Porém, logo as máscaras começaram a cair. Pequenos comentários ácidos começaram a surgir, críticas disfarçadas de preocupação, e um controle sutil sobre minhas escolhas. Primeiro foi sobre minhas roupas, depois sobre minhas amizades, e logo se estendeu ao meu trabalho. Ele dizia que eu não precisava me desgastar tanto, que podia cuidar da casa, que o trabalho dele já era suficiente. Mas eu sempre amei minha independência, e por isso resisti. Só que Arthur sabia como manipular. Ele usava palavras doces misturadas com insinuações que me faziam sentir culpada por discordar. Com o tempo, percebi que estava me afastando de tudo que amava. Amigos que antes eram presentes se distanciavam, não por falta de carinho, mas porque ele fazia questão de criticar cada um deles, inventando histórias ou insinuando más intenções. Minha família, que sempre foi meu porto seguro, passou a ser vista por ele como aproveitadora. Arthur criava situações para me fazer escolher entre ele e eles, e cega de amor, eu acabava cedendo. O trabalho foi a próxima vítima. Ele começou a aparecer de surpresa na empresa, sempre com um sorriso falso, tentando mostrar interesse. Mas por trás dos bastidores fazia comentários que me desestabilizavam, questionava se eu não estava dando atenção demais ao trabalho e de menos ao casamento. Aos poucos comecei a perder o foco. Em um momento crucial, uma grande negociação escapou das minhas mãos. A diretoria não me perdoou. Eu, que era vista como promissora, fui rebaixada. Arthur fingiu me consolar, mas no fundo, percebi um brilho estranho em seus olhos, como se aquilo fosse exatamente o que ele queria. Aos poucos, o castelo de cartas que ele construiu foi desmoronando sobre mim. Financeiramente comecei a depender dele. Ele assumiu as contas, dizia que era para eu ficar tranquila, mas, na verdade, estava tirando de mim a autonomia. Sempre fui orgulhosa da minha capacidade de me sustentar, mas me vi presa em uma teia em que cada decisão passava por ele. E então,
O verdadeiro inimigo que eu havia trazido para minha vida começou a se revelar. Arthur não era apenas um homem controlador, era cruel. Suas palavras começaram a ferir mais do que qualquer golpe físico. Ele me diminuía, dizia que eu não era nada sem ele, que tinha sorte de tê-lo ao meu lado. Me fazia acreditar que eu não tinha valor. E quando percebi, estava isolada, sem amigos, distante da minha família e sem trabalho. O ápice da minha queda aconteceu quando descobri que Arthur havia usado meu nome em negócios escusos. Documentos que eu assinara por confiança foram utilizados em transações ilegais. Eu, que sempre prezei pela honestidade, me vi envolvida em dívidas e acusações. Arthur, como sempre, se fazia de inocente e jogava a culpa em mim, dizendo que eu deveria ter prestado atenção. Quando finalmente percebi que o homem que eu havia amado era o mesmo que estava destruindo minha vida, já era tarde demais. Ele tinha me arrancado tudo: meu trabalho, meus amigos, minha família, minha reputação e até minha autoestima. Eu estava quebrada, perdida, como se fosse apenas uma sombra do que já fui. Foi nesse fundo do poço que encontrei a força que não sabia que ainda existia em mim. Em uma noite, após mais uma discussão em que ele me humilhou, decidi que não podia mais viver daquela forma. Reuni as poucas coisas que ainda eram minhas e fugi. Não foi fácil, não foi bonito, mas foi necessário. Passei meses reconstruindo pedaços de mim, pedindo perdão à minha família por ter me afastado, reconquistando a confiança de poucos amigos que ainda estavam dispostos a me ouvir. Arthur tentou me perseguir, como todo inimigo que não aceita perder, mas dessa vez eu estava preparada. Procurei advogados, denunciei os abusos, e finalmente consegui colocar um ponto final naquele casamento que nunca deveria ter acontecido. Hoje, ainda carrego cicatrizes. Casei com o inimigo e ele me fez perder tudo. Mas ao mesmo tempo percebo que também ganhei algo: a chance de recomeçar, de me reconstruir mais forte, mais atenta e mais consciente de que o amor não pode ser confundido com prisão. Minha história é um alerta, um grito para todas as mulheres que, assim como eu, acreditam demais em sorrisos perfeitos e ignoram os sinais. Às vezes o inimigo não está lá fora, mas dentro da nossa própria casa, dormindo ao nosso lado. E por mais que eu tenha perdido tudo, hoje sei que nada é mais valioso do que recuperar a liberdade e a dignidade. Obrigada por assistir, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!